Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Padre André, querido Padre Fernando, obrigado pelo convite, viu? Me assustei quando o senhor mandou o convite, porque quem sou eu, né, perto de grandes pregadores, para falar alguma coisinha aqui hoje. Mas nós não arrega, né? Nós fala. Meus amados irmãos, minhas irmãs, é uma alegria voltar aqui para dar uma palavrinha para vocês, para ajudarem vocês a rezarem esta novena, juntamente com os outros pregadores que virão após mim, durante mais 8 dias que vocês têm pela frente, de muita oração, muita fé, sobretudo muita graça, que Deus estará derramando todas as noites no coração de cada um que está aqui. E como eu dizia no início, essa graça será levada para a sua casa. Portanto, não perca esta oportunidade. Rezar a novena da padroeira ou rezar a novena da paróquia é um momento de catequese, é um momento de aprendizado e é um momento incrível da graça e da misericórdia de Deus sendo derramada em cada paroquiano que daqui participa, que desta mesa comunga e desta mesa ouve a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vocação. Vocação, para começo de conversa, vem de vocare, que significa chamado. Todos nós temos uma vocação, porque todos nós somos chamados por Deus sempre para alguma coisa. Às vezes, algumas pessoas ficam se questionando: o que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? O que Deus espera de mim? Meu irmão, minha irmã, se você ainda não descobriu, é porque está faltando você fazer a pergunta do profeta: Senhor, o que queres que eu faça? E Deus vai te dar a resposta. Nós todos temos um chamado em comum. E depois, durante a nossa vida, nós vamos tomando rumos diferentes. O nosso chamado em comum é para a vida. Deus nos deu a vida. Entre tantos nós que conseguimos chegar à vida. E então, em comum, eu, os padres, vocês, os leitores, os cantores, nós podemos dizer: somos todos chamados à vida, e a vida plena. Não é uma vida mais ou menos não, viu? Se tem uma coisa que Deus não quer e que fere o coração de Deus, é a gente levar uma vida mais ou menos. Não, nós temos que levar uma vida boa. E uma vida boa de acordo com os valores cristãos. Na verdade, na dignidade, na paz, na justiça, na concórdia e, de modo geral, seguindo lá os 10 mandamentos. Porque seguindo os 10 mandamentos, nós estaremos perfeitamente ligados ao coração de Deus. Mas depois que a gente nasce, as coisas vão acontecendo, não é? Quantas coisas já aconteceram na sua vida? Quantas coisas já aconteceram na minha vida? Quantas coisas já aconteceram na vida de quem mora com você? E não precisa de muito, não. As coisas acontecem em nossa vida de um momento para o outro. Tem dia que começa tudo bem e termina uma tragédia. E tem dia que começa uma Segunda Guerra Mundial logo cedo
e termina tudo na santa paz. Já passaram por isso? Louvado seja Deus. Isso significa que vocês não são ET, né? É tudo gente de verdade, porque todo mundo tem um BOzinho para resolver, sim. Tem dia que não tem não, mas de vez em quando vem umas avalanches violentas, né? Mas chega num determinado momento da vida, a gente vai se dividindo. E aí então chega o momento da gente fazer escolhas. E então alguns escolhem serem padres, outros escolhem o matrimônio, outros escolhem a vida de solteiro, outros escolhem uma faculdade, outros vão para fora do país, outros fazem um concurso, outros resolvem levar uma vida mais tranquila, alguns vão para o meio do mato porque não gostam de gente, outros já gostam de viver na grande metrópole porque quer comer sanduíche 2 horas da manhã. Eu sou dessa turma aí, né? Eu gosto dessa. Não sou muito fã de mato, não. Gosto mais do hot dog lá às 2 horas da manhã e uma coca bem gelada. E então, depois faz o TGO, dá mais de 1 milhão, não sabe por quê, né? Mas, enfim. Fui fazer um exame de esteira esses dias. Veja só, André. Foi uma barbaridade. E eu lá, potoque, e aquele começa a inclinar, né? Aí eu falei, eu não nasci para isso, eu não tenho vocação para isso. Comecei a transpirar que nem tampa de bule, mas não parava. E aquilo começou a inclinar e eu falei para o homem, para o médico, eu falei, doutor, pode parar isso daí que eu não estou bem não. Né? Não, o senhor tem que aguentar que não deu nem o mínimo ainda, né? Minha perna já estava doendo, tal. Eu falei, de repente ele me vira e faz a fatídica pergunta, o senhor está acostumado a fazer exercício físico? Eu falei, se eu tivesse acostumado, eu não estava fazendo aqui esse negócio. Pergunta de gente burra também, né? Deus me livre. Mas, enfim, todos nós tomamos um rumo para a vida. E não é porque o meu destino, o meu rumo, o meu caminho é diferente do seu, que o meu é melhor do que o seu. Não é porque nós escolhemos sermos padres que nós somos melhores do que vocês. Não é porque o fulano é médico que ele é melhor do que aquele que resolveu não fazer faculdade. Não. Ninguém é melhor do que ninguém, porque quando nós levamos os nossos caminhos, é que nem quando a gente abre um ramo de flores, né? Todas elas caem cada uma para um lado, para ficar um arranjo bonito, mas nenhuma delas perde a essência de estarem com o pezinho dentro do vaso. Não pode, o caule não pode desunir, tem que ficar ali junto da água. Então a vocação é assim, ela fica todo junto, chega um momento que ela esparrama, mas nós não podemos perder a nossa essência. A essência, de repente, de você ter o melhor cargo do mundo, de você ser a pessoa mais chique do mundo, de você ter o privilégio de ter a melhor conta bancária do mundo, mas você se esquecer que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, que antes de você ir voar para o mundo, você não faria isso se Ele não tivesse te dado o dom da vida. E nós, dentro da vocação, meus irmãos, nós temos que buscar uma coisa que está meio distorcida na sociedade de hoje. Eu não sei se vocês concordam comigo. A felicidade. Tem gente que está achando que a felicidade é fazer o que quiser. Tem gente que não sabe mais o que é a verdadeira felicidade. Acha que felicidade é, encher a cara. Acha que felicidade é usar droga, acha que felicidade é humilhar quem tem uma condição menor do que a sua. Isso tudo é tão passageiro, gente. A felicidade para todos nós, dentro de qualquer vocação, tem que sempre ser: eu sou realizado porque eu faço aquilo que Deus permite.
Às vezes, as coisas não estão dando certo para nós, porque não é a vontade de Deus. Nós não estamos deixando o Senhor tomar conta da nossa vida. A gente quer seguir a vocação de olho fechado e não pode. A gente tem que seguir a nossa vocação. Vocês têm um grande exemplo, né? Olhando para a cruz de Cristo, pedindo ajuda, pedindo discernimento, pedindo todos os dias: Senhor, eu estou no caminho certo? E olha, nada de ter medo de voltar atrás, viu? O retorno da estrada existe para isso, para a gente voltar ao caminho certo. Quem tem medo de dar o braço a torcer é frouxo. Prefere bater a cara no muro do que voltar atrás. Não pode ser assim. Isso não é uma vocação feliz. Isso é uma pessoa infeliz, uma pessoa amarga. E uma coisa também sobre a vocação: vocação não pode ter estereótipo. O que é ter estereótipo? É ter um carimbo. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias atrás, estava eu e mais um padre lá de São João no supermercado, comprando porcaria. Estávamos eu e mais um padre, e o outro padre não é feio não, né? O outro padre é fortinho, vai na academia, aquela coisa toda. Chegou uma mulher excomungada, ela olhava, e nós não estava de batina que nem eles ficam não, nós estava normal. Ela olhava para um lado, ela olhava para o outro, e quem me conhece sabe que eu sou meio enfiesado. Eu falo: o que foi? Perguntei: está acontecendo alguma coisa? O outro padre falou: de mar do céu, karma. Eu falei: não, mas a mulher não para de olhar para nós, ué. Alguma coisa tem. Aí ela pôs a mão na cintura dela, uma mulher desse tamanho assim, ó. Pôs a mão na cintura dela e falou assim: vocês são padre? Eu falei assim: somos. A senhora precisa de alguma coisa? Não, eu sou católica, tudo. Aí ela parou na nossa frente, assim, como se nós fizéssemos parte da prateleira, né? Ela parou na nossa frente e olhou para o outro padre e falou assim: nossa, mas você é tão bonito para ser padre. Eu falei assim: e eu? E eu? Horrível, eu sirvo. Véia dos infernos. Pensa bem, nós não podemos. Tem gente que fala, né? E o coroinha, só porque ele é engomadinho, não sei das quantas, ele vai ser padre. Às vezes vai ser um capeta na vida. Eu nunca fui coroinha, gente, nunca. Eu sempre falo que às vezes os padres têm a historinha, né? Que colocava uma, como é que chama? Toalha no corpo, celebrava a missa com bolacha Maria e ainda distribuía a Eucaristia para o vô e para a avó, né? Tudo bolachinha traquina para todo mundo. Eu não tenho essas historinhas, não. Eu sou padre pela graça e misericórdia de Deus. Você também não, né? Por isso que nós é meio maluco, né? Agora o Fernando já teve histórias mais, né? Você foi coroinha, né? O Fernando é santo, né? O Fernando é santo. Que santidade de vida, né? Muito bem. Mas então eu nunca tive isso. E quer dizer que para ser padre tem que ser feio? O nariz dela é a mesma coisa, né? Só porque a menina anda de saia e gosta, vai ser freira? Ah, que isso? Se conhecer as apóstolas, sabe que as apóstolas já não andam mais tudo de calça. Já tem uma freira que anda mais moderninha, de terno, né? E assim por diante. A irmã Custódia, por exemplo, até batom a irmã Custódia usa, né? Lá do Santuário Nacional. Ah, nossa, ele é tão quietinho, inteligente, vai ser médico. Não tem estereótipo, porque do coração de Deus, Ele faz brotar o que Ele quer, e não o que a gente deseja. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. E para a gente descobrir a nossa vocação, a gente tem que rezar. E mesmo que a gente descubra, a gente tem que rezar para fazer
a manutenção da vocação, para ver se não precisa de ajuste, né? Assim como as grandes máquinas, as pequenas máquinas, o ser humano, a vocação, precisa de ajustes também de vez em quando. É preciso parar, de repente descarregar o que está em excesso, as preocupações que estão nos tormentando e às vezes estão fazendo a gente perder o nosso foco. E então, quando a gente reza, a gente faz isso. Eu sempre costumo dar o exemplo, né? Que as pessoas, ou várias pessoas, não sabem por que os navios, durante os cruzeiros, durante a navegação, mesmo que seja somente de carga, né? Como a maioria que sai aqui do nosso porto mais próximo, que é o Porto de Santos, por que de tempo em tempo eles têm que aportar nos portos? Não é somente para abastecer, não é somente para tirar uma carga ou colocar outra, não. Funcionários do porto vão limpar o casco do navio, porque durante a navegação em alto mar, as algas vão grudando, e chega um determinado momento, ele perde a capacidade total de navegação dele. Então, olhando para esse exemplo do navio, a gente percebe que na nossa vocação, se a gente quiser estar a 100 por hora, de vez em quando a gente tem que parar, esperar, limpar e prosseguir. É isso que vocês terão a oportunidade de fazer nas próximas 8, 9 noites, que terá a novena e o dia da exaltação da Santa Cruz. Todos os dias que vocês entrarem e se aproximarem deste altar aqui, com a vocação própria que vocês têm, vocês estão dizendo assim: Senhor, sozinho eu não consigo. Eu vim aqui para o Senhor me limpar o meu coração e me ajudar a ser feliz. Essa felicidade que brota do coração de Jesus, que recebe a intercessão também da Virgem Maria e que deve fazer parte da nossa realidade, que deve fazer parte da nossa espiritualidade. Repitam com o Padre: eu sou chamado por Deus. Por isso vou seguir minha missão. E ser feliz na minha vocação. Se você está feliz, você está acertando. Se você está mais ou menos, veja o que está faltando. Se você está triste, continue rezando. Continue rezando, porque uma hora Deus vai falar para você. Uma vez lá em São José do Rio Pardo, uma senhora depois da missa chegou e disse brava para mim: Padre, eu não rezo mais. Isso era 7 horas da manhã. Eu pensei, começou meu dia, né? Aí eu perguntei, porque ela queria que eu perguntasse: filha, por que você não reza mais? Eu com uma fome danada, que não tinha tomado café da manhã, né? E gordo com fome fica meio agressivo, né? Por quê? Aí ela falou assim: o senhor vê que eu fico o dia inteiro diante ao Santíssimo ali, né? Eu falei: eu vejo, eu rezo o dia inteiro e ele nunca fala comigo. Eu estou triste com isso. Aí eu falei: mas também você só fala, fica quieta. Você está falando, cala a boca. Escuta Jesus falar com você. Será, padre? Eu falei: é isso mesmo, né? E vai lá rezar, vai. Pronto. Depois de 2 semanas veio a veinha de novo. Falei assim: ai meu Deus do céu, o que aconteceu agora, né? Ela chegou numa alegria e ela falou assim: Padre, Jesus falou comigo. Eu falei: ô glória! E ele me disse que ele quer eu aqui dentro da igreja, do lado do Senhor todo dia. Eu falei: o que eu fui inventar para minha cabeça? O que eu fui falar? Aí eu falei assim: ó, será que ele falou isso mesmo? A senhora escutou certinho? E aí, né, tudo isso para ilustrar o quê? Que quando a gente se cala, Deus fala, né? E eu quero terminar
essa reflexão tão simples, né, com vocês, porque vocação é simplicidade, viu? Não tem como ser difícil para falar de vocação, né? Não tem como complicar, né? Só os doutores, né, da igreja, né, e assim por diante conseguem falar mais difícil e assim por diante. Mas um padre de aldeia não. E então, a vocação é espiritual, viu? Vem do céu, vem do coração de Deus, mas ela faz a gente ser um ser humano especial. Especial porque a gente pega do alto, traz para o coração e executa no nosso dia a dia. Vocação acertada, vida feliz. Vamos repetir? Vocação acertada, vida feliz. E nós vamos terminar como eu sempre faço lá na minha paróquia. Nós vamos cantar um refrãozinho, pode ser? Não está lá no projetor não, nem adianta ligar esse troço aí que não vai ter lá não. Repitam comigo assim, ó. O nosso ideal é espiritual. Agradeço a Deus por ser alguém especial. Agora as duas frases juntas, vamos lá. O nosso ideal é espiritual. Agradeço a Deus por ser alguém... ficou meio manco, né? De novo. O nosso ideal é espiritual. Agradeço a Deus por ser alguém especial. Isso. E assim, ó. O nosso ideal é espiritual. Agradeço a Deus por ser alguém especial. Vamos lá? O nosso ideal é espiritual. Agradeço a Deus por ser alguém especial. Aí a segunda a gente dá um especial para ficar bonitinho. Vamos lá? O nosso ideal é espiritual. Agradeço a Deus por ser alguém especial. O nosso ideal é espiritual. Agradeço a Deus por ser alguém especial. Só vocês. O nosso ideal é espiritual. Agradeço a Deus por ser alguém especial. O nosso ideal é espiritual. Agradeço a Deus por ser alguém especial. Se alguém te perturbar, hoje é terça ainda, né? Se alguém chegar e falar assim, né, você não sei o que tem, por que você aguenta tudo? Você vai chegar na pessoa e vai falar assim, ó, fica fria, fica frio. O meu ideal é espiritual. O nosso ideal é espiritual. Agradeço a Deus por ser alguém especial. O nosso ideal é espiritual. Agradeço a Deus por ser alguém especial. Viva Jesus Cristo! Viva todas as vocações! Viva a nossa igreja!